Iniciando nossos estudos sobre direito processual civil, vamos começar a estudar um pouco da teoria geral do direito processual civil. E como já estudado em outras aulas, apenas para relembrar, o direito ele é dividido em público e privado. O direito privado tem o direito civil e o direito empresarial como um de seus componentes, e ele é caracterizado pela disponibilidade do interesse das partes, pela igualdade das partes, pela livre manifestação da vontade e pela liberdade contratual. Já o direito público engloba várias áreas do direito, dentre elas o direito constitucional, o processo civil, o direito penal e o direito processual penal, o direito tributário, o direito administrativo, dentre outras. E ele é caracterizado pela indisponibilidade do interesse público e pela supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Essa divisão ela é feita com base em algumas teorias sobre o critério de separação das áreas do direito, em direito público e em privado. Essas teorias têm como base o interesse, o sujeito e a subordinação. Em relação ao interesse, podemos afirmar que o direito privado é aquele que tem interesse individual. Já o direito público abrange o interesse coletivo. Algumas críticas a essa subdivisão seriam a dificuldade de encontrar um direito privado completamente autônomo, isso por conta do neoconstitucionalismo, por força da incorporação do direito principiológico na seara jurídica, e também pela dificuldade que existe em distinguir interesses particulares, sociais e coletivos. Isso principalmente ligado por causa da principiologia do direito, visto que alguns direitos particulares têm reflexos sociais e coletivos. Já em relação à subdivisão realizada pelo sujeito, é direito privado aquele que os sujeitos são privados. De outra sorte, o direito público é aquele que o Estado é parte. A crítica relacionada a essa subdivisão diz respeito que a administração eventualmente se submete ao direito privado. Um exemplo disso seria o ato administrativo de espécie de ato privado, que é a locação, visto que, ao locar um determinado imóvel, a administração pública se submete à lei de locação. Logicamente que isso pode ser mitigado. Já em relação à subordinação, direito privado é aquele em que a relação jurídica é paritária. Já o direito público é aquele em que existe o ius imperi, ou seja, existe a subordinação do interesse privado em relação ao interesse público. Atualmente, a crítica a essa corrente ela se dá pela relativização do princípio da superioridade entre o direito público e o direito privado, e também pela mitigação da indisponibilidade do interesse público. Isso acontece nas ações em que o Estado é parte no juizado especial, por exemplo, ou em alguma outra situação em que existe a possibilidade de composição, flexibilizando então a superioridade e a indisponibilidade do interesse público sobre o interesse privado.